Fala galera, é o Louco Magno, tranquilidade com vocês? Filipão, velho, que o São Paulo precisa para passar pelo Flamengo na Copa do Brasil? Milagre, por milagre. Meu amigo, é um milagre o São Paulo vai precisar. Galera, nesse vídeo aqui, eu vou falar primeiro sobre o Renan, o assunto Renan, e depois eu vou falar sobre alguns assuntos aí em relação ao jogo de ontem, em relação ao que foi o jogo do Flamengo e fazer uma relação para a gente entender melhor sobre o que é, como é o futebol. Isso é uma discussão que teve hoje de manhã num grupo e eu queria trazer isso aqui para vocês também do YouTube, tá bom? Primeiro eu falo do Renan. O Renan foi contratado agora pelo Shabab Al-Ahly, né, da Arábia Saudita, né? Assim, muita gente disse, deveria ser preso, tal, não sei o quê. Mas aí eu vou dar minha opinião em relação. O Renan, para quem não lembra, o Renan, zagueiro do Palmeiras, estava no Atlético, estava no Red Bull Bragantino. Num acidente, logo pela manhã cedo, ele parece que estava embriagado. Ele não quis fazer o teste do bafômetro, mas parece que estava embriagado, pelo jeito. Sofreu um acidente e matou uma pessoa, matou um pai de família. Né? Ele foi preso, pagou a fiança e foi solto. Mas o que acontece, e eu falei isso até num grupo do Palmeiras falando em relação a isso, que muita gente queria que ele fosse preso, pagasse e tal, tal. Mas eu acho assim, nesse momento que ele conseguiu um clube, né, de futebol, ele conseguiu um clube, então acho que vai ser muito importante que a justiça faça o quê? Para que ele também tenha a responsabilidade perante a família que perdeu um pai de família, suas filhas perderam um pai, que é muito importante o quê? Que durante esse tempo que o Renan ele vá ser jogador de futebol até o término da carreira dele, que ele pague um valor por mês para essa família, para que essa família tenha condições de se manter. Muito importante também que essa família tenha condições de manter, essa mãe no caso, né, tenha condições de manter seus filhos, que dê um estudo bom para seus filhos, aproveite isso e que o Renan pague por isso até o fim da carreira dele como jogador de futebol. Eu acho isso bastante importante. Então acho é uma opinião minha em relação a isso. Acho que seria muito importante se a justiça fizesse isso. Não sei como está o andamento em relação a essa situação do Renan e a família desse rapaz que sofreu um acidente, que por acaso era palmeirense. Então, eu não tinha ainda falado sobre esse assunto, certo? Mas tinha falado mais só sobre essa situação do Renan, mas tá aí, o Renan foi contratado pelo time da Arábia Saudita, ele tem 19 anos ainda, então tem uma longa carreira pela frente e até o seu término, essa é uma opinião minha, que ele pague um valor mensal, não sei como é que vai ser, para que essa família consiga me manter. Essa é a minha opinião, seria muito bom para que essa família continuasse sua vida de maneira digna e também que ajudasse os filhos desse rapaz que morreu a ter também uma vida digna. Para mim, essa é a minha opinião. Galera, falando um pouco ontem do jogo de ontem entre São Paulo e Flamengo, e aí eu vou fazer uma relação sobre, sobre algumas situações. Ontem, o São Paulo ele teve 26 chutes ao gol, né? O Flamengo só teve 6. E eu falei aqui ontem no jogo que a diferença do São Paulo e do Flamengo, onde o São Paulo ontem foi muito melhor que o Flamengo ontem, muito melhor, apesar do Rogério Ceni ter jogado só com um atacante, que foi o Caleri, mas ele fez num jogo e antes de eu continuar, quero dar os créditos. Rogério Ceni tá fazendo um bom trabalho. Eu acho que quando ele saiu do São Paulo, foi pro Fortaleza, para mim foi uma experiência bacana para ele. Ele passou por situações bastante importantes, principalmente em lidar com um elenco que não era tão estrelado, claro, quando ele foi pro Flamengo. Ele transformou o Fortaleza, trouxe uma mentalidade diferente em cima da experiência que ele tinha de vida como jogador, trouxe isso pro Fortaleza, isso foi muito importante. Ele foi pro Flamengo, pegou um time que tinha várias estrelas, vários egos, cada um tem um jeito de lidar com isso, então ele conseguiu títulos, mas não conseguiu permanecer. Voltou pro São Paulo e hoje, mesmo com o elenco que ele tem do São Paulo, que não é ruim, mas comparado a Palmeiras que tem
jogadores, não vou dizer melhores, né? Mas com qualidade em certos pontos, né? Apesar que o São Paulo também tem. Mas hoje o Rogério Ceni consegue fazer um futebol competitivo. E isso é bastante importante. Acho que no futebol hoje a competitividade ela é importantíssima. E ainda mais, ele como técnico de futebol, ele é um vendedor. Ele foi lá, levou a ideia dele. E lembrando que no primeira passagem do São Paulo, ele não tinha essa abertura que ele tem hoje. Ele tem um Muricy, né, que ajuda ele ali nos bastidores. Ele tem o presidente do São Paulo também que dá uma credibilidade para ele muito importante. Então, acho que o Rogério Ceni, como um Abel hoje, ele tem muita máquina na mão dele. E isso é muito importante quando os jogadores entendem isso. E o Rogério Ceni consegue entrar na cabeça desses jogadores. É o que está acontecendo hoje. São Paulo perdeu, beleza, por pontos, por o Flamengo não ter jogado muito bem. Ontem o Flamengo foi um time reativo. Um time reativo ontem o Flamengo. O Flamengo não foi um time que soube trabalhar a bola, envolveu o São Paulo, tal. O Flamengo foi um time reativo. Reativo por quê? Porque o São Paulo fez com que o Flamengo fosse time assim. Porque o São Paulo conseguiu neutralizar vários pontos que o Flamengo tinha de mais importante. O Arrascaeta não jogou um bom jogo ontem. E isso pode acontecer no Maracanã. Pode acontecer no Maracanã. É reversível? É. É difícil? É. Mas pode. Mas o que mais me surpreendeu hoje, eu sempre gosto de ver, sempre, depois dos jogos, o que a imprensa fala, a imprensa tradicional. E o que mais me surpreendeu é que em nenhum momento, eu ouvi de alguém dizer que o Flamengo foi reativo. O Flamengo foi reativo. O Flamengo jogou no contra-ataque. Não vi em nenhum momento isso. E qual é o problema de falar isso? Aí eu vou pegar um pouco do Palmeiras, o Abel, que muitas das vezes o Abel foi esse cara reativo. E hoje no grupo foi uma discussão onde disseram assim: o Palmeiras joga um futebol feio. Mas para você que tá aí, para você que tá aí do outro lado, e eu quero sua opinião na descrição aí, comentem. O Flamengo ontem ele foi reativo. Claro que nos outros jogos, se você for analisar, o Flamengo não foi esse time reativo. Mas ontem o Flamengo foi reativo. E me diga uma coisa, qual é o problema? Ganhou. Ganhou de 3-1 do São Paulo, mesmo o São Paulo fazendo aquela pressão, bola na trave, mas ganhou. E qual é o problema? O problema é que muita gente parece que tem problema com essas situações. Futebol hoje se joga de várias maneiras. De várias maneiras. Eu comentei aqui um jogo do Goiás Atlético Mineiro. Qual é a situação hoje do Jair Ventura? Cara, ele tem que manter o emprego dele. Para ele manter o emprego dele, ele precisa de resultado. Se ele pegar um time que ficou parecido de elenco e que joga um futebol parecido que ele vai jogar de uma forma. Se ele pegar um time que ele sabe que é superior a ele vai jogar de outra forma. Foi isso que aconteceu com o Atlético Mineiro. Foi o que aconteceu. O Goiás ganhou 2-0. Precisou de um lance para poder brocar e botar a bola na rede. Essa é a questão. Muitas vezes o pessoal, essa questão de jogo feio. Jogo feio, isso faz com que a gente tenha várias nuances. Primeiro, para um time jogar bonito, tudo precisa conspirar. O elenco precisa conspirar. O elenco precisa comprar a ideia do treinador. O treinador tem que ser um treinador que tem essa mentalidade de jogo, que a qualidade dos seus jogadores também prevaleça em relação a isso, que o calendário ajude, que não tenha jogo por cima de jogo, como tem aqui no Brasil, que só é jogo segunda, meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana. E isso acontece na Inglaterra. O ano passado o Klopp reclamou do calendário, o Guardiola reclamou do calendário. E aí eu vou pegar na questão de dizer que o Palmeiras joga feio. O Real Madrid pegou o PSG, pegou o Liverpool e pegou o Manchester City. No jogo com o PSG, no primeiro tempo, o Real Madrid só veio atacar já no finalzinho do primeiro tempo. No finalzinho do primeiro tempo. No segundo tempo foi a mesma coisa. Jogou de forma reativa e se defendendo. O Real Madrid. Benzema, Vinícius Júnior, Alaba, Kroos. Jogou de forma reativa. No segundo jogo,
já foi pouco diferente. Ele foi pra cima. Ele foi pra cima, tava jogando em casa. Real Madrid e Manchester City. Real Madrid e Manchester City. Da mesma forma, jogou de forma reativa e o que vale é a bola balançar o barbante. E chegou lá e meteu o gol e se classificou. Liverpool e Real Madrid. O Liverpool, o ano passado, para mim ainda é, fora o Manchester City, eram os dois melhores times do mundo. Para mim, eram os dois times melhores do mundo. E do mesmo jeito o Real Madrid jogou de forma reativa e foi campeão. E qual é o problema? Com o time galáctico que tem e foi campeão de forma reativa. Então, quando você fala, aí eu vou continuar para vocês verem a relação que fazem. Foi colocado um jogo do Palmeiras um ano passado contra o Atlético Mineiro, onde o Palmeiras não jogou, realmente o Palmeiras não jogou, mas falado pelo próprio Abel, o Palmeiras sabia da qualidade do Atlético Mineiro. Sabia da qualidade do Atlético, que o Atlético Mineiro era melhor que o Palmeiras. E aquilo ali foi uma forma de jogo. No Mineirão, o Palmeiras saiu um pouco pro jogo. Saiu um pouco. Mas num lance, conseguiu empatar e se classificou pelo critério que era na época da Libertadores. E qual é o problema disso? Qual é o problema disso? Na final da Libertadores, o Abel chamou todo mundo e disse: esse é um jogo importantíssimo pra gente. E vocês vão ter que se sacrificar. Foi isso que aconteceu. E o Palmeiras foi campeão. Então, o que eu quero falar e mostrar para vocês quando se fala em jogo feio, jogo bonito. Velho, o Palmeiras hoje, você não pode gostar do jogo do Palmeiras. Você não pode gostar, você não pode jogar, você não pode gostar. Mas o Palmeiras já teve jogos que jogou bem e bonito sim. Palmeiras Internacional no Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians no primeiro jogo do Campeonato Paulista, Palmeiras e Corinthians no segundo jogo, Palmeiras e Corinthians no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras meteu 3-0. Então por aí, Palmeiras lá no primeiro jogo do Mundial. Então teve jogos que Palmeiras e São Paulo, segundo jogo no Allianz Parque. Então a galera tem que entender que assim, você ter a sua opinião que o Palmeiras não joga feio, beleza. Ah, o Palmeiras é um time de muita ligação direta. Pode ser, pode ser. Vamos pegar os números, pode ser. Mas é uma forma de jogar. Você gostando ou não, é eficiente. É tão eficiente que esse jogar feio hoje é o Palmeiras que é o melhor time da Libertadores, é o Palmeiras que é o melhor time do brasileiro até agora, e saiu da Copa do Brasil por uma fatalidade que poderia hoje muito bem ser Palmeiras e Flamengo hoje, na Copa do Brasil. Então, eu acho assim, hoje o futebol existe várias maneiras de jogar. Agora, você dizer que o Palmeiras joga feio, prefere assistir uma Série C do que ver o Palmeiras, beleza, é a opinião sua. É a opinião sua. Mas dizer que o Palmeiras só joga feio, não. E analisar também por um jogo que você viu ano passado, por uma opinião do treinador, disse que jogou daquela forma porque sabia do poderio do Atlético Mineiro, ou como o Palmeiras também não jogou nada, mas teve chances contra o Chelsea, mas não fez. Mas por quê? Porque o próprio Abel, na sua coletiva, falou que sabia da qualidade dos jogadores do Chelsea. Qual era o time que ele estava enfrentando? Se o Palmeiras joga de forma que vai para cima, poderia tomar 2, 3, 4, e aí? Aí o discurso poderia ser outro. Então, eu acho que essa discussão, ela é bacana, mas você dizer que o Palmeiras joga feio, cara, eu particularmente, eu acho ao contrário. Eu acho ao contrário. E pegar muito assim. Ontem o Flamengo jogou de forma reativa. E eu não vi ninguém falar reativo ou no contra-ataque, só no contra-ataque. Ah, jogou de maneira diferente. Jogou de maneira diferente. Mas quando é o Palmeiras, é reativo, joga feio e tal. Então a gente tem que abrir mais o leque. O leque é grande, existem várias formas de jogar. Mas o que importa aqui no Brasil é o resultado. Infelizmente é isso. Muitas das vezes você vai jogar de forma diferente, vai. Você vai jogar, vai ter jogos ruins, vão. Mas, cara, o que importante é o resultado. E se tratando de resultado, hoje o Abel tá entregando. O Abel tá entregando. É tanto que o Palmeiras tá aí.
com os resultados que tem hoje. Melhor ataque da Libertadores, melhor defesa da Libertadores, tá entre os 3 melhores ataques do Campeonato Brasileiro, que o Flamengo e o Fluminense chegaram agora. Mas é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Tá desde a 8ª rodada na liderança do Campeonato Brasileiro. Então, essa relação é muito complicada. Vamos ver qual será o jogo do Flamengo na volta. E vou dar outra dica. Flamengo e Vélez. Não espere um Vélez, aquele Vélez que vai ser um time que vai atacar, vai fazer aquele jogo bonito. Vai ser muito parecido com o jogo do São Paulo. Olha o que eu tô dizendo aqui. O Vélez vai jogar muito parecido com o São Paulo. E aí vamos ver qual será. O Vélez no Campeonato Argentino não tá isso tudo, mas, meu amigo, quando você tá na fase de mata-mata, podendo ir pra final da Libertadores e entrar de din na conta, a coisa muda. Então vamos aguardar. Mas esse é o meu vídeo de hoje, essa relação de jogar feio, jogar bonito. Acho que aqui no Brasil é um pouco mais complicado, mas cada um tem a sua opinião. Essa é a minha opinião e espero que vocês tenham gostado. Tá bom, galera? Forte abraço e valeu!